vida. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Vamos orar então, amados? Vamos orar. Vamos orar. Shalom, amigos do YouTube. Shalom, amigos do Face. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais este Amém, dia. Jesus. Obrigado a Deus, Amém, porque Senhor. sabemos que o Senhor tem guardado a tua igreja, que o Senhor Amém. tem modelado a tua igreja, Pai. Sim, Pai. Obrigado a Deus, porque nós não compreendemos tanto o tempo, tanto quanto achamos que compreendemos, ó Pai, mas Tu sabes de todas as coisas. O Senhor tem o domínio, o Senhor tem o poder. Amém. Por isso o Senhor trouxe a Tua igreja para um tempo de alinhamento, para se Oh, fortalecer, Deus querido. para ser renovada em sua fé. Sabemos que os dias são maus, ó Pai, e que mais do que nunca precisamos estar fortalecidos em nossa fé. Pai, cremos que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado, Amém. ó Deus. Tudo já está escrito. E que existe uma grande obra sendo feita no meio do teu povo, Amém. sobre todas as nações da terra. Amém. E, Senhor, nós não queremos ser o impedimento dessa Sim, obra. Deus, não queremos. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude, Oh, nos Deus, nós te molde. clamamos. Estoure, Pai, todas as fortalezas da nossa Clamamos, mente, sim, as Pai. fortalezas da nossa Toda alma, resistência, as fortalezas Pai, no nosso em coração, nome no de nosso Jesus, corpo. Pai. Que o Senhor traga um rompimento Oh, para este tempo, Deus. para que a sua igreja seja igreja Deus gloriosa, querido, toda Pai. resistência ao teu amor, Um à tua alinhamento, graça. ó Deus, um alinhamento, Sim, um nós te alinhamento, clamamos, Senhor. um alinhamento, Oh, Deus libertando poderoso e a sua santo. noiva das amarras, das Oh, Pai, nós algemas, te das clamamos, culpas, Deus das querido. acusações. Em nome de Nós Jesus te Cristo, invocamos, Pai amado. Senhor. Sim, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que Sim, vivemos um tempo Pai profético de cumprimento de palavra. Sim, Pai querido. E que o Senhor guarda a tua igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, dai-nos, Senhor, uma linguagem profética, Amém, uma palavra Deus. profética, Nos dá sabedoria, Senhor nos dá Deus. graça, nos Que sejamos conduz, trombeta Espírito Santo. nesse tempo, que a tua igreja possa tocar Ah, a trombeta. Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ei, libera, Senhor, os teus anjos, os Senhor. teus exércitos em favor da noiva. Ah, maravilhoso. Livra-nos de todos os ataques emocionais. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, Senhor, de tudo que tenta derrubar a autoestima da tua Todas noiva. as resistências emocionais da Ajuda, nossa Senhor, todos alma, aqueles no que nosso se encontram espírito, na nossa fragilizados carne, tua palavra, nas suas Pai, emoções, derruba, no seu espírito também, ó Senhor. Deus. Oh, sim, Por causa Pai de tantas querido. notícias más. Oh, glorioso. Ó Senhor Deus, Oh, eterno. sustenta os braços Oh, da tua noiva bondoso, erguidas, ó Pai, misericordioso, nesta te batalha, clamamos, Senhor, nesta guerra, Pai. Ah, Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, alcança os teus escolhidos por toda Sim, parte. Pai, Alcança os familiares serve de com cada teu um, ó poder, Deus, querido. que está se colocando agora, Senhor Deus, em intercessão, em Deus oração. glorioso. Alcança a casa, alcança a família, Oh, Pai amado. eterno, ó majestoso. Alcança, Senhor Deus. Está escrito que se o Senhor não guardar a Soberano casa, das em vão vigir o nações, sentinela, Rei de Deus. toda E nós cremos que o glória, guarda de Israel não dormirá, Pai. Rei da Nós glória. cremos, Senhor Deus, peleja pela tua noiva, Sim, Senhor. nós te clamamos, Peleja Senhor, pela tua abre igreja, Senhor entendimento Deus. do teu povo, Em nome de Pai. Jesus Cristo, alcança, ó Abre, Pai, nas Senhor. nações da terra, os Sim, teus escolhidos, alcança, a tua Pai, com igreja, teu Pai poder, amado. Pai. Alcança a nossa filha que está para Sim, ganhar neném, Senhor, lá na alcança Andressa, Argentina, ó Pai. Antônio, Federico, Alcança, Senhor Deus. bebezinho, Alcança, Pai amado. Cerca a nossa Alcança a filha com teu Belinha lá na poder. Argentina também, ó Sim, Deus. Pai Guarda ela, querido. livra de A todo Laura mal, Clarine Senhor também, Deus. em nome de Alcança, Jesus, Senhor, a Laurinha Pai. que está prestes a ganhar neném Sim, também, cerca ó Pai amado. também, abençoa Em com nome teu de poder, Jesus Cristo, Pai. Pai amado, abençoa, Oh, Senhor Deus, Deus. nós te clamamos, Nós pedimos Senhor. a Ti, Senhor. Alcança, Pai, os pastores Pai na querido, Argentina, Senhor Deus. alcança, Deus. Alcança, Pai amado, os pastores no Chile, Senhor. Alcança com teu poder. Alcança, Pai, os alcança, Zorzan Amanda, Pai amado. Alcança, Senhor Alcança os Deus. teus amados Alcança, filhos, Pai amado, os pastores no México, Sim, Senhor. Pai querido. Pastora Lorena, Vitor, Senhor Deus, Alcança, alcança Senhor o Felipe, amado, em nome Edith, de alcança Jesus. todos, ó Senhor. Alcança o Alfredo, Senhor, alcança a Pai, com Rocio, teu alcança os teus poder, filhos, ó Pai.
Alcança os pastores na Oh, Inglaterra, Deus Senhor Deus. Alcança o maravilhoso, nós te Brian, o Mark. clamamos, Alcança a Senhor. Margarete lá em Oh, Gales. nós O te Derek. Alcança, invocamos, Senhor, o David. Todo-Poderoso. Alcança, Pai, os pastores Sim, lá nós nos te Estados Unidos. Alcança a clamamos. Hope, Pai. O Jeff Sim, Jensen. Pai, Alcança, em Pai amado. nome do Senhor Alcança, Jesus Senhor, Thomas Cristo. Rudd, a Cris. Alcança, Pai Sim, amado. alcança, Alcança, seus Pai. pastores na África, Senhor Alcança com teu Deus. poder e tua Alcança, graça Pai, o na pastor Maluta. Espanha. Alcança, Senhor Deus, os Oh, Deus missionários querido, na África, Senhor. Alcança na Espanha o Enoque, poder, ó Simone, a Deus. família, Sim, Pai. Pai querido. Alcança em Portugal, ó Sim, Deus. Alcança o Leandro, a Karine. Alcança os Kate, pastores, a Lucas e a Kate, Nenê, Lucas. Pai, em nome de Alcança, Jesus, Senhor Deus, em Pai. nome de Jesus Cristo. Alcança Alcança com lá teu no Canadá poder, o ó Diego Deus. também, o Diego Ferner, a Sim, Pai esposa. querido, Alcança, cobre-nos com Senhor teu Deus, em nome de Jesus sangue. Cristo, nossos amados irmãos queridos que estão Deus espalhados querido. por toda a terra, Pai, aqueles Lá que na estão fazendo a Argentina tua também, obra, Pai. Senhor. Na Senhor, China, lá, Pai Senhor amado, amado, alcança, nós Senhor ficamos Deus. hospedados na casa Em nome deles, de Senhor. Jesus Cristo, alcança com teu Em poder e nome tua de glória. Jesus, ó Pastor Pai Mário, querido. Senhor Deus, Sim, alcança, Senhor Pai. Deus, a Luci. Sim, ó Alcança, Pai. Pastor Davi, Sim, Estela, Senhor Deus, alcança, ó alcança, Pai, Pai cerca amado. eles com teu amor Em e tua nome graça, de Jesus Pai. Cristo, Pai. Levanta os Sopra homens de do teu Deus, as Espírito, nações da Senhor, terra. sobre a tua igreja por toda Instrui os parte, homens de Senhor. Deus, Senhor. Em nome de Jesus Nós te Cristo, pedimos Pai. sabedoria e entendimento para esse Em nome de tempo, Jesus Pai. Cristo, ó Como Deus. pastores para Alcança, guiar Pai as amado. tuas ovelhas a Em pastos nome de Jesus verdejantes, Cristo, nas águas Senhor tranquilas. Deus. Oh, Pai Nos dá amado. sabedoria, abre o nosso Oh, Deus, é entendimento, verdade, Espírito ó Pai. Santo. Nós precisamos ser iluminados cada vez Aleluia, mais pela Jesus. tua É palavra. verdade, Senhor. Traga revelação, Em discernimento, nome de Jesus entendimento. Cristo, Pai. Sabemos, meu Pai, que o Senhor voltará em dias de trevas, Senhor. E este governo maligno de Cristo já está sendo formado. Mas nós temos que estar com o reino de Deus fundamentados dentro do nosso coração. Igreja do Senhor, é tempo de estabelecer o reino de Deus dentro do teu coração. É tempo de lançar fora todas as resistências contra o governo de Deus na sua vida. É tempo de arrependimento, é tempo de se lançar, é tempo de clamar, é tempo de se quebrantar diante da soberania do Deus Todo-Poderoso. É tempo de colocar a nossa família debaixo da proteção do Senhor. Ah, irmãos em Cristo, nossos amados filhinhos também que o Senhor nos deu. É tempo, querido, de lançar fora todas as resistências que impedem que o reino de Deus seja fortalecido e estabelecido dentro de ti. É tempo de encher a candeia de óleo. É tempo de estar com nossas lâmpadas acesas para que nós enxerguemos na nossa caminhada cada passo para não tropeçarmos nas ciladas das trevas e nem na escuridão da mortandade que está assolando ao meio-dia, meia-noite. Ah, queridos, livra-nos do laço do em passarinheiro, nome de livra-nos do terror Jesus. noturno, Pai. É um tempo de Livra-nos da quebrantamento, peste, da tempo de se praga, curvar, de livra-nos da clamar. mortandade, livra-nos, Senhor. Ah, Deus Em querido, nome de Jesus cobre os Cristo, nossos Pai amado. pastores, ó Pai, das Em nossas nome de igrejas. Jesus Cristo, Cobre, Deus. Senhor, amados líderes, as Guarda, famílias Pai, das nossas em nome de igrejas, Jesus Senhor, que o Cristo, Senhor nos Senhor. deu. Ó Deus querido, santa autoridade sobre Em nome este de povo. Jesus Cristo, E na Pai. autoridade do nome de Jesus, nós Alcança declaramos as a tua famílias. cobertura sobre as famílias da Oh, plena Pai adoração. amado, em nome A de tua Jesus cobertura, Cristo, meu Pai, Senhor sobre a Deus. nossa liderança, sobre os É nossos verdade, ó Pai pastores. amado, em nome Livra-os de do Jesus mal da Cristo. sabedoria para os pastores. Graça, Sim, Senhor, também, ó obediência, Pai amado. submissão, Oh, dá Deus, poder, em nome autoridade, de Jesus discernimento, Cristo, ó Pai Pai. No nome E de Jesus, nós alcança, Senhor, abençoamos todos os as famílias dos pastores, pastores. de todos os ministérios, Sim, ó nós Pai amado. abençoamos, Pai, nossos Alcança, irmãos em Senhor Cristo, Deus, Pai. nossos amigos, Abençoamos nossos o pastor irmãos. Edson Valentim, Alcança, compebe, Pai Senhor, amado, nós em nome abençoamos de a autoridade Jesus do nome de Cristo, conselho de Jesus. pastores, ó Pai, Todo o alcança. conselho de Bauru, Em abençoa, nome Pai, de nossos Jesus irmãos, Cristo, Pai. amado, Em alcança, nome de Senhor Jesus. Deus, com a tua graça. Livra-nos, ó Aleluia. Deus, de toda confusão na saúde, ó Pai. Sim, Pai, Em alcança nome os de Jesus doentes, Cristo, nós Pai. repreendemos toda conspiração Em o nome na de saúde, no Jesus. sistema de Deus, saúde tenha mundial, ó Pai. Nós misericórdia. repreendemos
toda Tenha atuação de misericórdia dos demônios, teus toda escolhidos, Senhor. manipulação. Livramento, é Nós tempo de clamar para o repreendemos livramento, agora igreja do esses Senhor. demônios que querem tragar vidas, nós Ah, Deus querido, repreendemos em toda confusão nome na de mente das Jesus pessoas Cristo. caia por Pai, terra. libera os teus anjos, Senhor Sim, Deus. ó Rei da Alcança minha Glória. irmã, ó Pai, que está lá no Sim, ó leito, Senhor Pai, Deus, alcança a em Manaus, Geuce ó com Pai teu amado. poder, Senhor. Alcança, Senhor, Sopra sopra fôlego de de vida vida. sobre ela, Cura, Senhor, Deus. restabelece a A saúde mãe, dela, ó ó Pai, do Pai. pastor Sérgio Alcança, Serque é também, verdade, Pai. Senhor Deus. Que também está, ó A Pai, vida do entubada, pastor Sérgio Senhor. A Cirque vida também, ó dele Pai, também. alcança, Senhor Livra-os Deus. do mal, Em Senhor. nome de Jesus Nós te Cristo, ó Pai, clamamos, alcança as pessoas Senhor. que têm nos pedido Nós oração te nesse clamamos tempo, por ó Pai. todos, ó Pai, Alcança sim, o a mãe da Lela, Senhor Fran, Deus, em Lela, nome de Jesus sim, Pai, o Cristo, ó Pai amado. Leandro. Em Livra ele nome do de mal, Jesus Senhor Deus. Cristo, Repreendemos toda Deus. enfermidade sobre o Leandro, Sim, sobre a Senhor. casa deles, meu Pai, Em sobre as nome de crianças, Jesus Cristo, Senhor. Pai. Em nome do Alcança Senhor todos aqueles Jesus que têm nos pedido Cristo, Pai, oração sobre e a família do intercessão, teu Pai. filho, sobre a Em Juliana. nome de Jesus Cristo, Ah, Pai, Deus, nós te revista a tua clamamos igreja, por Senhor. cura, Revista a tua por igreja, sabedoria Senhor. e Revista a tua entendimento, por igreja, temor, ó Pai. Pai. Em nome de Jesus Nós te Cristo, Deus, clamamos, nós te Senhor clamamos, Deus. Senhor. Em nome de Jesus. Amém e Aleluia, Pai amém. amado. Obrigado, Buscar Senhor a face de Deus é preciso, filhos. Aleluia. Orar é Glória a preciso. Deus. Orar Amém, é uma amados. chave no reino espiritual. Oração Aleluia. é uma chave que vence batalhas também. Amém. Glória a Deus. Amém. E Glória nós a estaremos Deus. falando hoje Guerra de Governos 13, Resistências, a segunda parte a respeito da deformação de caráter, que é uma das resistências, né? Nós estivemos falando na sessão das resistências aí, primeiro sobre rejeição, que é uma das resistências que impede, tenta impedir que o governo de Deus seja estabelecido na vida do homem. Segundo, a dureza de coração, que é outra resistência, que tenta impedir que o governo de Deus seja estabelecido na vida do homem. E o terceiro, a vontade, né? Que existem três vontades: a vontade de Deus, a vontade do homem e a vontade do diabo. Então, sabemos que muitas vezes a vontade do homem e a vontade de Satanás tentam impedir que o governo de Deus seja estabelecido na vida do homem, né? E o quarto ponto que nós começamos a falar ontem é a deformação de caráter, uma das grandes resistências que também tenta impedir que o governo de Deus seja estabelecido na vida do ser humano. E aqui nós vamos recapitular um pouquinho do que nós falamos ontem. Nós falamos sobre o que afeta a deformação do caráter. E uma das coisas principais é a questão do relacionamento, né? Sabemos que um caráter deformado, ele é deformado por causa do pecado, né? E essa deformação, ela vai afetar, a primeira coisa é o relacionamento do homem com Deus. Porque essa deformação de caráter vai impedir que Deus, que o ser humano ame a Deus acima de todas as coisas. E nós sabemos que amar a Deus acima de tudo é um mandamento, é uma ordenança do Senhor. Lá no Antigo Testamento, o Senhor deu as leis, né, para o povo, e deu os 10 mandamentos para Moisés estabelecer sobre o povo, né, que um dos mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas, né, e o segundo mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus, depois no Novo Testamento, ele resume os 10 mandamentos que ele deu lá no Antigo Testamento em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando o caráter do ser humano está deformado, ele não consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Isso impede dele se relacionar com Deus. Outro ponto é reconhecer a paternidade de Deus. Quando o ser humano tem o seu caráter deformado, ele tem dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus, porque muitas vezes a paternidade de Satanás está ali, brigando, né? Brigando com a paternidade de Deus, porque Satanás sempre quer ser o pai das pessoas, o pai da humanidade, porque ele estabelece mentiras, enganos, ele quer por ser isso Deus, nós temos né? que viver pela verdade. Ele quer ser Deus, Isso. mas não é. E devemos voltar também para o propósito, porque se não voltamos para o propósito, isso também ele impede de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós.
E a deformação do caráter do ser humano também faz com que ele não consiga enxergar ou ele não consiga estabelecer o propósito de Deus em sua vida. Então, primeiro, afeta no relacionamento do homem com Deus. Segundo, a deformação do caráter afeta no relacionamento do homem com ele mesmo, né? Com certeza vocês devem ter já experiências de amigos, às vezes até vocês mesmos, de passarem por situações onde a tua autoestima andou por um tempo baixa, você andou ferido nas tuas emoções, e todos esses problemas com você mesmo te impedia de ser feliz, te impedia de se relacionar com as pessoas. Muitas vezes a pessoa, quando ela está com esse relacionamento dela com ela mesma quebrado, ela sente até mesmo o desejo da morte, né? Não sente paz, não sente alegria em viver. Então é necessário cura da alma, é necessário novo nascimento e é necessário tomar posse e viver a nova identidade. Então esse é o segundo ponto, que a deformação do caráter ela afeta. É justamente no relacionamento da pessoa com ela mesma. Terceiro ponto é no relacionamento familiar. Sabemos que essa deformação de caráter, ela vem para corromper o casamento, vem para corromper a família, vem para destruir o propósito que Deus tem para a família aqui na de Terra. perpetuar o seu nome de geração em geração, né? E através dessa deformação de caráter, Satanás, ele lança maldições, acompanha maldições sobre as pessoas da família. E o que nós explicamos ontem a respeito das maldições, nós cremos que o sangue de Cristo é suficiente para quebrar, para cancelar maldições. Mas o que acontece quando a pessoa ela não se arrepende dos pecados que os pais praticavam e comete iguais ou semelhantes a ele? Então o que acontece? Os mesmos males que se acarretou sobre a vida dos pais, dos avós, vai vir sobre eles, vai acompanhar. Então é uma maldição, uma maldição do mal. Deus não é um Deus injusto, não é verdade? É porque o Novo Testamento diz que cada um dará conta de si a Deus. Então, quando nós falamos quebra de maldição, com responsabilidade, no sentido de rever, como Neemias ali, né? Que meditou, orou o dia todo ali, capítulo 9, pedindo perdão dos pecados dos seus pais e dos seus próprios pecados. E isso tem que ser um acontecimento interno, consciente, amados, né? De nos arrependermos para não praticar as mesmas obras. E então aí não estaremos sujeitos às maldições que os pais passaram. É com responsabilidade que nós falamos isso, com um fundamento bíblico da palavra de Deus. Amém? Aleluia. E o quarto ponto aí, que a deformação de caráter afeta no relacionamento, é do relacionamento social. Por quê? Porque o homem corrompido em seu caráter, ele tem sido um mau testemunho para a sociedade, porque como que alguém que não foi regenerado em seu caráter, curado, transformado, ele pode mostrar Cristo para a sociedade? Como que ele pode ganhar vidas dando um mau testemunho? Porque a deformação de caráter sempre vai conduzir a pessoa a ações malignas, a atuação do mal sobre a sua vida. E sabemos também que o homem, com seu caráter deformado, ele tem deteriorado o meio ambiente, ou seja, ele deixou de preservar a criação de Deus. Tudo aquilo que Deus fez. Nós vemos aí o desequilíbrio, né, que há na natureza, na flora, na fauna, né? E isso aí tem trazido consequências e mais consequências negativas sobre o homem. A gente vê as chuvas como estão desordenadas, né? Como tem havido em todo o mundo esse desequilíbrio, tem gerado maremotos, tsunamis, terremotos. Quanta consequência ruim, né? Nós vemos pessoas que são soterradas, suas casas desabando. Nós tivemos exemplo das chuvas esses meses atrás aí no Rio de Janeiro, Minas, em vários lugares, né? Quantas mortes, quantas vidas sendo tragadas de uma forma assim por causa da ignorância do homem. Da ignorância, da ganância, né? Do desejo de governar sobre aquele que só Deus pode governar, o homem, né? Essa ganância de manter as pessoas escravas, cativas, sobre um sistema diabólico de injustiça, na verdade de escravidão mental, emocional, financeiro. Então, queridos,
Só o Senhor realmente é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Nos voltemos para Ele, para a sua santa palavra. Amém? Glória a Deus. Então, nós passamos por todo essa parte do que deforma, do que tem acontecido com essa deformação de caráter. E agora nós vamos falar que é necessário redimir o caráter humano. É preciso, e Cristo, ele fez a grande obra da cruz, né? Ele se entregou como sacrifício pela humanidade para que aconteça isso, em nossas vidas. Por isso, é muito mais do que irmos à igreja, é muito mais do que irmos aos cultos, é compreendermos o que tem que acontecer dentro de cada um de nós, esse processo de transformação. Então, o livro de Efésios 4, 24 diz: e vos revistais do novo homem, Amém. que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, amados, se nós conhecemos a verdade ela nos confronta, a verdade é Cristo. A verdade nos confronta e nos mostra tudo aquilo que há de mal dentro de nós, tudo que há de ruim na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então a verdade é como acender a luz dentro da casa, mostrando tudo que está em desordem. Então a verdade que é Cristo, ele veio para isso. Então, a partir deste momento que a verdade nos é revelada, ele está nos despindo, ele está querendo nos despir de toda mentira, de todo o mal que foi estabelecido em nós, de toda essa desordem dentro da casa. E nos revestir do novo homem pela justiça. Cristo é a justiça, né? Cristo Cristo fez justiça por nós, né? Deus achou justo ele morrer em nosso lugar. Olha só, queridos, que presente de Deus, né? E esse governo justo tem que ser estabelecido em nós, porque na justiça desse reino, há leis que nós precisamos nos revestir dessa mente da lei de Cristo para nos revestir desse novo homem nascido de Deus. Nós precisamos, como diz aí em Efésios, nos revistamos da justiça, nos revistamos desse novo homem pela justiça, pelo sangue de Jesus, por esse reino que foi estabelecido e pela lei desse reino. Aonde tem que estar a lei desse reino? Nos nossos corações e nossas mentes, querido, ter a mente de Cristo. E assim, sim, nós seremos aí estabelecidos como filhos de Deus, nova criatura em Cristo Jesus, não é verdade? Revestidos a identidade de filhos de Deus verdadeiramente. Interessante o que esse verso de Efésios 4:24 diz. Primeiro, de se revestir. É necessário se revestir do novo homem, da nova pessoa, da nova identidade que Deus tem para cada um. E aí ele diz que esse novo homem, ele é segundo Deus, ele é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e verdadeira santidade. Ou seja, existe uma justiça enganosa, uma justiça mentirosa, e uma santidade também enganosa, mentirosa, que não é uma santidade. Então aqui ele está falando que nós não podemos mais viver da aparência da justiça somente, e nem da aparência da santidade. Porque Deus ele não se relaciona, né? Ele não vê o homem como Deus não vê o homem como o homem vê, não é verdade? Deus, ele rejeita a aparência, ele não quer uma aparência de santidade, ele quer uma vida de santidade. Não é uma aparência, não é o cabelo, não é a roupa, tem não é... Tem pessoas que parecem justas, né? Mas nas suas atitudes, elas fazem as coisas com segundas intenções, em benefício próprio. E mesmo, apóstolo, e mesmo que a gente quer ser justo aos nossos próprios olhos, no livro de Isaías, o profeta messiânico diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. Olha que forte. Justo é o Senhor. E por isso que ele fala, rasgai o seu coração e não as suas vestes. Eu não quero que você se demonstre um santo, uma santa. Eu quero que você realmente seja santo, seja perfeito. Isso é se revestir. O apóstolo Paulo também fala
de revestir esse homem interior. Ainda que o homem exterior se corrompa no sentido de ser provado, de ser perseguido, de ser caluniado, ainda que esse homem exterior sofra, o homem interior está se Aleluia. revestindo da glória da eternidade, está se revestindo da mente de Cristo, está cada vez mais estabelecendo o reino de Deus dentro de nós. É revestimento do homem interior, queridos. Não mais, amados, não vai ter, escuta isso, não tem mais tempo para um evangelho religioso. Aleluia. É um engano a gente querer mostrar para as pessoas uma santidade que dentro não existe. É enganoso você simplesmente ir num culto de domingo como uma missa para cumprir tabela. Amado, o lugar de culto, como Deus disse para aquela mulher, né, apóstolo, para a mulher do poço ali, de Jacó, da samaritana, ela disse onde era o lugar de adorar, se era em Judeia, se era em Samaria, não é verdade? E Samaria foi instituído por os judeus odiavam isso porque foi instituído por uma pessoa que se auto-intitulou sacerdote, não é verdade? E foi lá e abriu e se achou digno sem Deus mandar. E você vê que o homem está sempre preocupado com o lado de fora e Deus sempre preocupado com o lado de dentro. Porque até quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ele não está falando simplesmente de um lugar externo, ele está falando de um lugar interno. Porque a mulher fala, onde que é o lugar de se adorar? É aqui em Samaria, onde nós adoramos? Ou é lá em Jerusalém, onde os judeus dizem que é o lugar de se adorar? E Jesus fala, a hora vem e agora em que o Pai procura verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. E em verdade. E esse verso que você disse que o profeta fala, rasgai, não as vossas vestes, mas o vosso coração. Por quê? Rasgar as vestes era público. Então era algo para as pessoas verem. Agora, rasgar o coração, quem enxerga você rasgando o seu coração? Quem que enxerga? Quem que entende? Só Deus. Que está dentro da casa. Então, nós vemos que desde o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, a preocupação de Deus é sempre com o lado de dentro. Mas o ser humano, ele está sempre preocupado, ou mais preocupado com o lado de fora. Em impressionar as pessoas. Sim. Tanto é que, às vezes, as pessoas tentam construir a felicidade arrumando a casa do lado de fora, não é? Com o que ela pode conquistar, com a decoração, né, com a mobília. E isso é uma busca da felicidade do ser humano, é algo do ser humano. Mas muitas vezes a pessoa ela mobília a casa, ela pinta as paredes da cor que ela gosta, ela procura sempre jogar o seu bom gosto em tudo que está à sua volta, e ela esquece de construir algo também bom lá dentro, de mexer lá, de permitir que lá dentro na casa ser seja humano, mexido, né? Então, às vezes, tem muitas pessoas que do lado de fora, elas alcançam tudo que elas almejaram, elas constroem os sonhos do lado de fora, mas não permitiram Deus ajudá-las a serem reconstruídas do lado de dentro. E aí, elas ficam com o bem-estar que elas geraram do lado de fora, porém, com as questões mal resolvidas ou sem resolver dentro delas. E aí, na realidade, elas não conseguem ser felizes. Por quê? Elas tentam preencher, trabalhando do lado de fora, preencher o lado de dentro. Eles tentam preencher o lado de dentro com as coisas de fora. Nunca vai preencher. Como o espaço do Espírito Santo. Como, às vezes, só o Espírito Santo eu falo para as casadinhas de novo, né? Que elas vão lá, elas lutam, ela e o futuro maridinho, eles vão lá, conquistam uma casa, fazem um financiamento, vão lá, compram os móveis. É uma conquista. E escolhem, tudo isso é uma maravilhoso, é bênção. Eles constroem compram suas casas, reformam, vão lá, pintam paredes, colocam ornamentos nas suas casas, tudo isso é uma delícia. Compram móveis bonitos, cama bonita, geladeira bonita, fogão bonito, mas eles compram uma casa, constroem uma casa, mas não constroem um lar. E construir um lar, não consegue construir do lado de fora, um lar é dentro. Um lar precisa respeito, cumplicidade, amor, generosidade, perdão, não é verdade? Cumplicidade.
precisa negar-se a si mesmo para servir um ao outro. E tudo isso é se revestir do novo E aí homem. eu falo para as mulheres, amadas, aquele fogãozinho que você comprou lindo, ele vai sujar e não fica bravo se ele sujar. Para que você comprou de enfeite? Aí tem preguiça de fazer comida, tem preguiça de limpar o fogão, tem preguiça de limpar a geladeira. Aleluia. Não é verdade? E fica brava. É como se fosse de enfeite só para ver, né? Mas aquilo lá ele foi comprado para ser usado, quer dizer, não acaba nem sendo para o propósito, não é verdade? E aí, amados, é uma faço a construção comida errada. aqui em casa, mas eu sujo com força o fogão, né? Mas eu limpo, viu, Aleluia. gente? Glória a Deus. Então é assim, amados, as pessoas sempre preocupadas com o exterior, né? Então, constrói uma casa, mobília uma casa, mas não constrói um lar do lado de dentro. Então, essa é uma direção que o apóstolo Paulo estava dando para a igreja de Éfeso, porque eles precisavam se revestir do novo homem e não viver de aparência. E aí, em Colossenses, o apóstolo Paulo está dando uma direção bem parecida com essa também. Capítulo 3, versos 9 e 10 de Colossenses, diz assim: não mintam uns aos outros. Por que você vai falar não minta para alguém? Porque ele está mentindo. Então, o apóstolo Paulo está dando uma direção do Espírito para a igreja que estava sendo edificada naquele tempo, mas que havia deformação do caráter de pessoas que participavam nela. Então ele diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, ou seja, eles estavam conscientes do que eles não deveriam fazer mais, e eles se dispuseram a realmente não praticar mais os males, as coisas ruins que eles praticavam. Ele diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, Glória o qual a Deus. está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, o que a gente vê aqui é um processo. Então, o apóstolo Paulo diz que eles já haviam se revestido do novo homem. Já se despiram do velho homem, né? Porém, conscientemente já haviam se despido do velho homem e já estavam se revestindo do novo. E esse processo, através do conhecimento, a gente tem que prosseguir em conhecer a Deus, né, apóstolo? sim. Porém, apesar deles terem se revestido do novo homem, eles estavam voltando à prática, algumas práticas do homem velho, que era o que? A mentira. Pegando a roupa velha e vestindo de novo. Então, era mentira. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, que apesar de nós conhecermos a verdade, estamos começando a caminhar com essa nova identidade, não quer dizer que nós nunca mais falharemos, nunca mais pecaremos, porque ele está falando aqui que, apesar deles estarem revestidos do novo homem, estavam uns mentindo, contando umas mentiras uns para com os outros. Então, quer dizer, o inimigo novamente tentando estabelecer o governo dele, aonde as pessoas haviam entregue os seus corações, suas vidas, para Deus estabelecer o governo dos céus, o reino de Deus. Então, existe uma batalha, existe um conflito. Aí existe essa batalha da verdade e da mentira. Não é verdade? E todas as vezes que a gente volta ao homem interior, a prática do homem caído, do homem envelhecido, o governo, a resistência começa a se levantar contra, isso que ele está falando, o apóstolo Paulo falando, que se revestir, voltar a se revestir daquilo que já veio o nosso entendimento, que nós já lançamos fora, amados, começa a criar uma resistência contra o estabelecimento do governo de Deus. Aleluia. Ele diz, e vocês já decidiram se despir do velho homem, do homem caído, da mentira. Então, prossigamos, conheçamos a Deus, e é esse processo que ele está falando, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer. É um processo diário. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais intimidade nós temos de Deus, mais a palavra de Deus ilumina nosso entendimento, mais a gente vai se revestindo
deste novo homem, até chegarmos à estatura de varões perfeitos, diz a palavra de Deus. É uma caminhada com Cristo. É por isso que quando Jesus ele ia ser crucificado, ele falou para os seus discípulos, ele falou, eu vou cumprir minha missão, eu vou ao Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro em meu lugar, da parte do meu Pai, que será o Espírito Santo, que estará convosco até a consumação dos tempos, a consumação dos séculos. E tem mais, ele fala, eu vou te, não se preocupe nem com o que é a vez de falar ou de fazer, porque ele vai te guiar, ele vai te ajudar, ele vai direcionar você até no que você falar, porque o Espírito que está em vós, olha só, amados, não é necessário que ninguém vos ensine na questão, amados, nas suas decisões pessoais, sozinha, quando você está sozinha ali, o próprio Espírito vai te conduzir à verdade. Aleluia. Porque o Espírito da verdade, ele chama também Espírito da verdade, ele vai te direcionar e até as palavras da sua boca, querido, ele vai pronunciar para você, vai te ensinar. Aleluia. Ele é o Espírito que guia a verdade, então nos revistamos da verdade, não mais da mentira. Nós não podemos, o que é se revestir, voltar aos rudimentos da mentira? É aceitar, amados, a velha mente caída, pecado, ganância, rixas, inimizades, é tudo aquilo que está em Gálatas capítulo 4 ali, né, que fala do 4 e 5 ali, que fala do velho homem, das velhas práticas, em que o apóstolo Paulo diz, olha, de antemão eu já falei, vou falar de novo, que os que praticam tais obras não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque voltou atrás, amados. Voltou atrás, é como se ele fosse lá nas águas, falasse, ô morto, ressuscita aí, morto. Não é verdade? Começasse a praticar as velhas obras, nós temos que prosseguir para a carreira que nos foi proposta, um novo nascimento. Nós temos que prosseguir, amados, para estabelecer o reino de Deus. E amém. Não tem mais esse tempo, preste atenção. Eis que o tempo chegou e o tempo é agora. Aleluia. Em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito e Verdade. Não há mais tempo, amados, para ficar cocheando em dois pensamentos. A decisão é para agora, ainda dá tempo. Glória a Deus. Ainda dá tempo, vai se despindo de toda a velharia aí e se revista do novo homem. Prossiga em conhecer a Deus. Mergulha, dá carrinho de cabeça nesse rio das Aleluia. Águas do Espírito aí. Se reveste mesmo, lava a tua alma. Que o Espírito de Deus possa governar na sua vida, porque ele vem sem demora. Amém? Os dias são de trevas, precisamos estar com nossas candeias cheias de óleo, a nossa consciência iluminada pela palavra de Deus, para não tropeçar nas pedras de engano, amados, que vão colocar no meio do caminho. Há muito engano aí, mas quando a gente está aí revestido do novo homem, queridos, nós vamos ter discernimento suficiente, amém? Para discernir todas as coisas que estão acontecendo aí no caminho, Aleluia. Até a vinda de Jesus. Então essa obra de regeneração não é por nós, nós não conseguimos executar ela com as nossas próprias mãos. Nós não conseguimos ser transformados simplesmente pelo nosso esforço ou pelas nossas obras. Né? Existe todo um processo, por isso nós somos ajudados pelo Espírito Santo. E uma das formas como nós somos ajudados pelo Espírito Santo é o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É você ser gerado novamente em Deus, porque nós fomos gerados no pecado. E por isso a deformação de caráter. E por isso essa guerra de governos existe dentro de nós. Porque o pecado ele imperou por muito tempo, muitos anos em nossa vida. Nós tínhamos escolhas e decisões sem consultar a Deus. Nós fazíamos as coisas quando nós sentíamos que aquilo geraria algum benefício para a gente, independente das consequências, ou se iríamos prejudicar alguém. Então, o Espírito Santo ele vem para trazer um equilíbrio de volta ao homem, e é necessário que a gente passe pelo novo nascimento, porque é o processo de sermos gerados novamente em Deus. João 14, 26 diz, mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas.
Mas o que acontece? O homem, às vezes, ele quer racionalizar as coisas do Espírito. Quando Jesus vai conversar com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus, ele vai falar para um doutor da lei que era necessário nascer de novo. E aquele homem, apegado à letra, ele não tinha a direção do Espírito, ele não tinha a condução do Espírito na sua vida, porque tudo para ele estava embasado na letra. Então ele fica confuso, ele não consegue compreender quando Jesus fala que ele deveria nascer de novo. Ele fala, então eu vou voltar para o ventre da minha mãe, sendo já velho. Então ele fica aprisionado na letra, no entendimento, no intelecto dele. Mas Jesus está falando de algo maior, amados. De uma ação do Espírito, de algo espiritual. Que só o Espírito Santo pode nos ajudar. O título desta mensagem é necessário redimir o caráter. Né, apóstolos? O que é redimir, queridos? É resgatar, reparar, expiar, olha só, salvar, perdoar, reabilitar, corrigir, reparar erros. E quem fez isso por nós, apóstolo? Em quem nosso caráter pode ser redimido? Só tem uma pessoa bendita, em Cristo Jesus. Ele já nos redimiu, preste atenção. Ele veio para nos tirar da condição de homem caído. Ele já nos redimiu, mas acontece um processo. É necessário esse processo, queridos, nessa redenção, nesse redimir há um processo. Jesus já fez, ele já expiou nossos pecados. Isso significa remissão de caráter, só através de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, só em Cristo Jesus pode ser reparado esse erro original do pecado de Adão ali, onde toda raça humana foi destituída da glória de Deus. Então é necessário redimir o caráter. Isso só acontece na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele nos redimiu. Aleluia. Do pecado e da morte. Jesus já nos comprou, já nos redimiu. Mas há uma exigência para a realização dessa remissão em nossas vidas, que é o novo nascimento que o apóstolo está falando. Só um pouquinho aqui para mim, apóstolo. Que o apóstolo está falando, queridos, o novo nascimento. E o novo nascimento não acontece sem arrependimento. Uma exigência do próprio Jesus e o apóstolo Paulo, apóstolo João Batista fala sobre isso. Ele diz assim, queridos, olha como é forte isso. Até o apóstolo Google fala sobre isso, viu? Olha como ele fala porque Deus fala, né? Então, queridos, é necessário. Como é que acontece essa remissão de caráter? Em Cristo. Regeneração do homem caído. Amém? Só em Cristo Jesus. Isso nos dá chance. Aí ele fala assim, Jesus fala assim, olha, é necessário que vocês se arrependam. Porque, olha só, em Atos capítulo 2, versículo 32, só para mim concluir. Em Atos 2, capítulo 32, diz assim, que olha só, sem arrependimento não há remissão de pecados. Ah, mas Jesus já não me redimiu? Sim. Ele nos deu condição para nascermos de novo. E esse novo nascimento implica de novo, homem interior. Se despir do velho homem. Então, ele fala de arrependimento. Como é que conclui esta remissão? Como é que este poder redentivo de expiação dos pecados em Cristo Jesus vem sobre nós? Quando chega ao nosso entendimento a pregação do Evangelho, gerando arrependimento, confronto no velho homem, onde nós somos convencidos pelo Espírito Santo, porque a obra regeneradora também vem através do sangue, e só o Espírito Santo, como ele disse aqui, só o Espírito Santo convence o homem do pecado. É uma obra conjunta. Sim. Onde chega o nosso entendimento pela remissão do sangue, pelo favor de Deus, pela pregação do Evangelho, por ajuda do Espírito Santo. Começa a acontecer aí o novo nascimento. Quando? Quando eu reconheço os meus pecados. Estamos falando que é necessário redimir o caráter. Como? Conscientemente nos arrependendo. Porque mesmo que Jesus crucificou na cruz, mesmo que ele derramou o seu sangue
redentor, mesmo que ele fez a expiação, porque redimir significa expiação, salvar, reparar, e reparou o erro adâmico, é necessário um processo de arrependimento das velhas obras. Olha só, se despindo do velho homem, Aleluia. se revestindo do novo homem interior. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui para vocês. Então, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Segundo processo, depois dessa remissão do sangue de Jesus, dessa expiação, da pregação do evangelho e do convencimento do Espírito Santo dos nossos pecados, tem que gerar arrependimento, quer dizer, mudança de mente, né, apóstolo? Sim. Mudança de comportamento, mudança de direção. Eu estava indo para o norte, eu viro as costas e vou para o sul, porque eu estava indo para um caminho errado, um caminho pecaminoso, carnal. E a minha justiça, mesmo se eu fosse bonzinho, era como trapa de imundiça. Estávamos destituídos da glória de Deus. Essa remissão só acontece por Cristo. Aí vem aqui o que o Senhor falou, o novo nascimento que o apóstolo falou aqui. E esse novo nascimento é o batismo, querido, se batizar. Amém? É se sepultar o velho homem. Então só acontece isso, só um minutinho, apóstolo, eu vou concluir já. Esse novo nascimento acontece aí sepultando o velho homem. De novo, eu confessei, eu reconheço os meus pecados, eu confesso as minhas iniquidades. Ele diz, se você não se arrepender e confessar, amado, você nunca vai encontrar misericórdia. Mas os que confessam e os que arrependem e confessam as suas iniquidades, esses encontrarão misericórdia. Esse, o sangue remidor, o sacrifício vicário de Jesus na cruz, ele vem sobre os que se arrependem e os que confessam Jesus. Então, isso acontece também no outro processo aí depois do sangue de Jesus derramado. Só ele pode nos remir, amados, nos expiar, nos resgatar, nos salvar, nos regenerar. Aí com a ajuda e o processo do Espírito Santo que convence o homem do pecado. Depois o processo de arrependimento e confissão, a mudança da mentalidade, a transformação de metanoia. Eu compreendo que eu necessito da misericórdia de Deus, da justiça que foi falado lá em Efésios, da verdade e da justiça, aleluia, que foi falado no livro de Efésios, que só por Cristo. Então eu vou sepultar o velho homem, o novo nascimento, ele disse. O que implica o novo nascimento? Reconhecimento que eu preciso sepultar o homem caído. E eu reconheço que só nascendo da água e do Espírito, da mente de Deus, né, dessa regeneração que o apóstolo vai falar agora, amém, queridos? Só um momentinho, apóstolo, eu quero ler algo aqui. Todos são pecadores e sem arrependimento não há remissão de pecados. Cada pessoa que nasce herda do primeiro casal humano o pecado original. Está isso em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos estávamos condenados. Por isso, precisa ali a redenção, redimir, né? O redimir do caráter somente em Cristo pelo sangue. Os pais têm a obrigação de educar os seus filhos. Olha só a família, né? O Deus que se envolve, o Deus que se propaga no ensinamento dos pais aos filhos, que se propaga na pregação do evangelho e perpetua o seu nome como Criador. Os pais têm a obrigação de educar as crianças e ensiná-las a andar no caminho do Senhor. O pecado está na natureza humana, porque Adão, o primeiro homem, pecou contra Deus. Deus perdeu a confiança do homem, por isso expulsou, amados, o homem da sua presença, destruindo a raça humana da vida eterna. Ele baniu o homem da vida eterna, isso está em Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs os querubins no oriente, ali do jardim do Éden, com espadas inflamadas, guardando para que o homem não entrasse mais e não comesse da árvore da vida, que é a eternidade. Que isso é restituído em Cristo, né, apóstolo? Graças a Deus, graças a Deus. Quem come da árvore da vida agora do Cristo, do pão da vida, tem a vida eterna. Sendo assim, todos nós somos mortos espiritualmente, por causa do pecado do primeiro homem. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Toda pessoa tem o seu espírito, mas o que testifica a pessoa para a vida eterna é o Espírito Santo.
E este espírito não tem comunhão com o pecado. Glória a Deus, nós temos que nos Aleluia. despir do velho homem. Como o apóstolo explicou ontem, uma criança não precisa ser ensinada a mentir, a enganar e a praticar, não é verdade? A mentira, isso é fruto de um homem caído. Isso ela vai desenvolver. É um caráter deformado. Ela vai desenvolver naturalmente por causa do caráter deformado do homem caído, apartado de Deus. Mas Deus, querido, ama tanto a humanidade que instituiu um plano perfeito para que o homem se reconciliasse com Deus, receber direto da vida eterna. João 14,6 diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai voltar ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E por meio do seu sacrifício, olha só, por meio do que o apóstolo disse aqui, da redenção, de redimir o caráter pelo sangue de Jesus, a humanidade foi perdoada de todos os seus pecados. Amados, nós já fomos perdoados. Mas há esse processo do nascer de novo. Há esse processo consciente de renunciar, confessar, de ouvir e ser guiado e deixar ser guiado pelo Espírito Santo, porque ele não tem comunhão com o pecado. É necessário, amados, acontecer essa transformação dentro de nós, sepultar o velho homem, porque eu tenho entendimento que esse velho homem, amados, esse velho homem mesmo Jesus sacrificando mesmo Deus sacrificando o seu filho, eu não vou me apossar do sangue redentivo. Eu vou desprezar tamanha graça. Eu vou desprezar o sacrifício de Jesus na cruz. Ele diz, só acontece isso se você se arrepender e confessar conscientemente. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. O pecador tem agora a chance de se relacionar novamente com Deus, pois a graça, graças a Jesus, esta graça foi restabelecida. No entanto, o pecado continua sendo repudiado por Deus. O pecado precisa de arrependimento para receber o Espírito Santo e ser aceito, pois Deus não aceita o pecador. Deus aceita o pecador, mas não aceita mais o pecado. E disse Jesus, em Atos 2,38, através também, disse Pedro, arrependei-vos cada um e seja batizado, novo nascimento, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Todo esse processo é necessário. Amém, amados? Então, é preciso que haja a regeneração. E o que é a regeneração? É a reconstrução. A reconstrução daquilo que foi arruinado. A reconstrução daquilo que foi deteriorado. Então, o processo de regeneração vai acontecer pelo Espírito Santo. Eu fico muito triste quando eu vejo a condução da igreja hoje, porque existiu o pecado que se infiltrou no meio da igreja, existiu a vontade do homem também, a confusão doutrinária. A intenção. Então, há muitos ministérios, muitas igrejas, que elas falam mal a respeito do movimento do Espírito Santo, que aboliram o movimento do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo das suas igrejas. E, em outros lugares, existe a manipulação em nome do Espírito Santo, onde sabemos que existem homens corruptos que também usam altares, usam púlpitos, e ainda eles têm os seus caráteres deformados e manipulam, tentam manipular o povo, conduzir a igreja em favor de si mesmo, dentro da sua própria vontade, ou sendo instigado por Satanás na sua alma. Apóstolo, então, em Tito... tem culto só da revelação, né? Não tem ensino da palavra. O centro não é Cristo, é o próprio homem. E as pessoas, elas se sujeitam a ouvir o que elas querem. Elas querem uma Por isso revelação. que Satanás se aproveita. Elas querem uma profecia na vida delas. Tem lugares que só se movem em profecia. Eis que o Senhor te diz, eis que o Senhor te diz, vou buscar lá, ver o que o profeta tem para falar para mim, mas não quer Deus, não passa por esse processo aí. Deus já regenerou, já abriu um caminho de volta para Deus, mas ela não permite o processo. Mas está tudo na palavra, viu, amados? Por isso que é necessário você ler a Bíblia, é necessário você meditar na palavra, para você não ser enganado e para Deus te dar discernimento. Quem não conhece a verdade pode ser manipulado pela mentira. Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim: não por obras de justiça, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante
o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que você entende por lavar? É água em movimento. Então, quer dizer, tem que acontecer um movimento Só o do Espírito Santo Espírito convence o homem Santo do pecado, da no meio da verdade. igreja. Então, por isso é necessário o mover do Espírito sobre a igreja. Então, às vezes as pessoas, até mesmo pastores, líderes, eles tiveram experiências negativas com liderança, com líderes, com manipulações de homens, e aí eles passam a até falar mal do mover do Espírito Santo. Eles começam a falar de coisas que eles também não entendem. E é tão ruim aquele que está manipulando em seu próprio benefício, como aquele que está falando mal sem entendimento. Então nós temos que buscar o discernimento através da palavra de O Deus. equilíbrio, a verdade, né? Sim, porque a regeneração ela vai acontecer através desse mover do Espírito Santo. É o mover das águas sobre a igreja, é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em 1 Pedro 1,3 diz: Ele nos regenerou para uma esperança viva. Outra questão também, onde não há uma esperança viva, ainda não aconteceu o processo regenerador através do Espírito Santo. Então nós vemos pessoas que estão caídas dentro da igreja, que estão derrotadas no seu espírito. Então é necessário que permita que haja esse lavar regenerador para trazer uma esperança viva dentro de cada um. 1 Pedro 1,23 também diz: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, ou seja, algo que Deus liberou, que os céus liberou sobre a nossa vida. É a palavra que eu li aqui, que nós não fomos regenerados em Cristo. Essa regeneração, embora ela já aconteceu em Cristo, por um só homem, né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas por uma só semente pura, genuína, verdadeira, todos fomos regenerados. Mas há um processo. Isso, e como essa semente ela é apresentada a nós. 1 Pedro 1,23, olha como essa semente é apresentada a nós. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Por isso, amados, é necessário ouvir a palavra, ser ministrado pela palavra. É necessário, amados, a Deus e prosseguir de meditar conhecer. na palavra, sim, porque é o processo de reconstrução do homem. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Daí vai o que está usando muito hoje, a graça barata, não é verdade? Ah, Jesus já me regenerou. Jesus já me redimiu. Ele já pagou o preço por mim. Ele já me livrou do inferno e da morte. Ah, eu estava caído e pela semente santa de Deus ali, que é Jesus Cristo, eu já fui redimido, eu já fui regenerado. Verdade é. Mas aí é o começo do propósito. Ele nos regenerou para um propósito. Ele nos regenerou nele para resgatar o que se havia perdido lá no Éden pelo pecado de Adão, que todos tínhamos sido destituídos da glória de Deus. Ele nos regenerou nele para voltarmos ao propósito original que foi interrompido da nossa criação, que é estabelecer o reino de Deus dentro de nós, sermos imagem e semelhança de Deus, Aleluia. andarmos em novidade de vida, sermos pequenos Cristo aqui na terra, a pregação do Evangelho, estabelecer a verdade. Amados, há uma ligação, não tem como separar a regeneração, amados, sem um processo regenerador, sem arrependimento, sem novo nascimento, o apóstolo vai falar desse processo. O que é o processo depois do novo nascimento? Porque sepultar o velho homem, batismo é sepultamento, mas existe um processo debaixo dessa regeneração que ainda vai acontecendo. Não podemos aceitar essa graça barata, achando que Jesus fez tudo e eu não tenho obrigação, dever nenhum. É como se ele me resgatasse, me regenerasse, aleluia, mas ele fez isso com um propósito. Aleluia. Com um propósito para estabelecer a vontade de Deus novamente. Ele fez isso com um propósito, com uma vocação. Ele nos devolveu a vocação que foi tirada pelo pecado.
Então, amados, é uma nova vida realmente regeneradora, um viver regenerador. E o Espírito Santo, por que que nós temos que sempre, amados, viver debaixo dessa condução do Espírito? Porque é o único que vem convencer o homem do pecado, da justiça, que é Jesus, dessa regeneração em Cristo, e que haverá um julgamento, um juízo final. Então nós temos que andar em temor. Amém, queridos? Do pecado, ele já nos resgatou do pecado, nos convenceu, nós nos arrependemos. Jesus nos regenerou, aleluia, estamos apartados pelo pecado. Jesus veio, a justiça de Deus, que é a pura misericórdia e graça. Ele nos redimiu, nos regenerou. Mas esse processo, amado, tem que estar fluindo para a vontade de Deus, porque haverá um juízo. Não nos enganemos, não nos enganemos. A regeneração vem de um processo de um novo nascimento aí. Em nome de Aleluia. Jesus. Então nós somos ajudados pelo Espírito Santo. Primeiro, no novo nascimento. Então o Espírito Santo nos ajuda nesse processo do novo nascimento. Segundo, o fruto do Espírito, amados. Porque o novo nascimento é você voltar a ser gerado em Deus. E o fruto do Espírito é o reino de Deus sendo gerado em você. Então olha que lindo. Quando nós nos submetemos a esse processo de desconstruir, arrancar esse caráter deformado de nós e deixarmos com que realmente sejamos regenerados pelo mover do Espírito Santo, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, então nós começamos a ser reconstruídos nesse caráter dentro de nós. Sabe o que significa o que eu posso dizer? Regeneração? Revivificação. Aleluia. Revivificar o que estava morto por causa do pecado. Revivificar a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Revivificar, amados, ele nos enxertou na videira verdadeira para nos dar condição desse fruto que o apóstolo vai falar, que é o caráter de Cristo produzido em nós. Regeneração também significa recuperação moral. Glória a Deus. Uma nova mente em Cristo Jesus, lavada e regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Caráter de O Deus. reino de Deus é chegado a vós. Como é que as pessoas vão ver o reino de Deus? Em você, através das suas atitudes regeneradas. Então, elas vão passar a enxergar o quê? O fruto do Espírito, a obra do Espírito que está sendo feito na tua vida. Aí Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito são 9 partes que esse fruto tem, para que haja a regeneração no caráter do homem. Então a primeira parte chama-se amor. O que é o amor? O amor é um sentimento que é gerado por alguém, um sentimento afetivo. Então aí nós entramos aonde? Nos mandamentos que Jesus falou, que os 10 que o Senhor deu para Moisés se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar seu próximo como a ti mesmo. Então, a partir disso, nós somos regenerados, principalmente no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com as pessoas, o amor. Porque há muitas pessoas, às vezes, que estão pregando o evangelho sem amor, amados. Amados, olha a regeneração olha só a regeneração, né? Sermos vivificados juntamente com Cristo, a imagem e semelhança de Deus Pai. Quem que é o amor? Que fruto é esse? O que é que Jesus Cristo veio regenerar? O caráter de Deus. O unigênito se tornou primogênito para que nós tenhamos em Cristo Jesus a condição de ser amor, de ser como o nosso Deus. Deus é amor. Regeneração é a capacidade dos tecidos, órgãos ou mesmo organismos se renovarem ou ainda se recomporem. Olha só. Voltar à característica original, o amor. Deus é amor. Organismos que se renovarem ou até mesmo de se recomporem após danos físicos consideráveis. Deve-se à capacidade de regeneração das células não afetadas de se multiplicarem em acordo com a necessidade de nos diferenciarem novamente, a fim de recompor a parte lesionada, aquilo que foi afetado originalmente. E aí, quando nós permitimos a regeneração do fruto do Espírito, a começar pelo amor, nós estamos, amados,
sendo restituídos de um atributo de Deus nas nossas vidas, que é o amor, porque diz a palavra que Deus é amor. Então, olha como é importante esse processo da regeneração que só o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. E aí, a segunda parte desse fruto chama-se alegria. O que é alegria? É um estado de satisfação da alma. Então, às vezes nós vemos pessoas que frequentam igreja, que frequentam cultos, mas são pessoas depressivas, deprimidas, tristes, angustiadas, amarguradas, e aquilo nunca sai da vida dela. Por quê? Porque ela ainda não teve essa parte do fruto do Espírito regenerado no caráter dela, na alma dela, na vida dela. E aí ela está aprisionada a sentimentos aos quais Satanás manipula em sua vida. Porque uma pessoa que não tem alegria, amados, parece que nada faz sentido, nem a própria vida faz sentido, não é? Então é um processo do Espírito Santo também. A alegria, é necessário esse processo de regeneração. Quer falar? Não, pode falar, meu bem. A terceira parte desse fruto do Espírito chama-se paz. Olha como o Senhor vem falando a respeito da nossa alma. O que é a paz? É um estado de harmonia e tranquilidade dentro de nós. Glória a Deus. E quantas pessoas têm dinheiro, têm carro zero, têm casa, têm bens, mas não têm paz. Ela não consegue deitar sua cabeça no travesseiro e dormir. Há pessoas que vivem à base de calmante. Quem não tem paz, sabe por que não tem paz? Porque não tem alegria. Sabe o que é alegria? Gratidão. Uma compreensão dessa tamanha graça derramada sobre nós. Aleluia. Alegria é um fruto do Espírito. E a alegria, ela é estabelecida dentro e não fora. É por isso que a pessoa ela pode ter tudo e ela não tem paz. Porque a alegria é um estado de espírito e o fruto do Espírito, um estado de espírito que eu digo que está dentro dela, ela vive isso, é que ela reconhece o favor de Deus. Amado, alguém que sabe que o Deus de amor, o Pai, o amor é Deus, né? Deus é amor. Quem reconhece o sacrifício de Deus ter entregado o seu filho é uma pessoa alegre, amados. Eu fui regenerada, eu fui resgatada, eu fui comprada. Um sangue inocente expiou os meus pecados, eu fui redimida, amados. Agora, nesse processo, amados, eu entendo esse processo e eu sou grato. A pessoa ingrata, ela é feliz, apóstolo? Ela tem alegria? Não tem. Não tem. Quando a pessoa não entende, não é grata a Deus por essa regeneração, não é grata a Deus por essa remissão, ela é infeliz, ela vai ser uma pessoa maldizente e consequentemente, quando você não entende uma coisa, quando você não se volta ao amor, quando você não permite esse processo de regeneração consciente, porque ele já nos regenerou a semente boa, ele já nos deu condição, nós somos enxertados essa semente boa, essa árvore, né, verdadeira, nós somos enxertados e dela flui o amor, flui o caráter do Pai. Se nós não permitirmos que estas células, amados, vivifique nosso corpo mortal, que regeneração aí é revivificar a nossa mente, a nossa consciência, e entender o amor de Deus, quem nós somos, e nós não formos gratos por tamanho sacrifício, vamos ser uma pessoa ingrata e sem paz. E Jesus na casa de Simão, né, onde a passagem Lucas 7, que aquela mulher ela unge com vaso de alabastro os pés de Jesus, Jesus fala para Simão que a quem muito lhe é perdoado, muito lhe é grato. Então, quando não há o fruto do Espírito, não há o equilíbrio, não há gratidão. Quando já não entende o amor, né, apóstolo? Não consegue não entende a regeneração. Não é feliz, não tem alegria, não entende o não sacrifício, tem paz. Não entende o que é remissão. Nós estávamos mortos para Deus e fomos revivificados. Regeneração significa revivificados. É o galho que estava morto, Aleluia. cortado, que foi enxertado em Cristo Jesus na videira verdadeira. E a seiva é o amor, é Deus, porque Aleluia. Jesus é Deus encarnado. E quando nós somos enxertados nele, ele nos dá a condição da regeneração. Aleluia. Esse processo do Espírito, dessa seiva, trazer vida, vivificar novamente
as características. Vivificar o que no homem que estava caído no pecado? Revivificar o homem a essa característica de amor, de alegria, de paz, de produzir o fruto do Espírito. Mas é um processo consciente, porque o apóstolo Paulo diz que nós, amados, nós temos, Jesus disse, né? Nós temos que produzir o fruto do Espírito. Como João Batista também disse, produzir é uma responsabilidade consciente. Frutos dignos. Frutos dignos de arrependimento, quer dizer, de quem foi regenerado, de quem foi vivificado juntamente com Cristo, vai passar a ter a mente de Cristo. Então é um processo consciente, não tem, amados. Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele, o Espírito Santo está aí para fazer a parte dele em nós, sempre nos convencendo, nos orientando, trazendo entendimento, mas depende de você querer, é uma decisão pessoal. Aí está a guerra de governo, aí está a resistência do quê, amados? Resistência de usufruir dessa regeneração, resistência de ser revivificado como filho de Deus. Nós temos que vencer isso, é uma decisão essa batalha, essa guerra espiritual, né, apóstolo? Amados, nós precisamos estabelecer o reino de Deus aqui, não temos tempo mais. Aleluia. É um tempo de decisão. A hora chegou e a hora é agora. Ou você é convencido pela palavra e pelo Espírito, tem chegado ao seu entendimento, amados, ou então você vai estar rejeitando todo o conhecimento de redenção e regeneração do Espírito e do sangue de Jesus em nós. Outra parte do fruto do Espírito é paciência. Aleluia. O que é a paciência? É a virtude que te faz suportar sem perder o equilíbrio. Então, amados, talvez seja uma da parte do fruto do Espírito em que mais nós temos que executar nesse tempo, sabendo que Jesus está próximo e que os dias são maus. Porque as circunstâncias, muitas vezes, elas tendem a nos fazer perder a paciência, perder o alvo, perder o foco. Então é necessário sermos pacientes, suportar os dias maus, suportar as adversidades, porque nós já temos a promessa e nós cremos que a promessa é verdadeira. Então, a quarta parte desse fruto é paciência. A quinta parte é benignidade. A benignidade é a virtude de quem produz o bem, mesmo em circunstâncias ruins. Ou seja, chegam-se dias maus e a pessoa ela está cheia de oportunidades de ser maligna, de fazer aquilo que é mal, pensando em si somente, não é? Pensando em benefício próprio. Há pessoas que elas aparentemente elas não vão lucrar nada, mas elas têm sempre atitudes que você fala assim, puxa, olha, essa pessoa ela nem precisava ter feito isso, mas ela fez. Disposição para fazer o bem. Não é? Disposição para fazer o bem. E eu queria falar da paciência. Aqui o apóstolo colocou virtude que te faz suportar sem perder o equilíbrio. Meu Deus, exatamente isso. Sabe quando nós entendemos que esse fruto não está colocado? Que você é agressivo, você se torna agressivo, intemperante, intolerante com as coisas de fora. Porque o que te rege ainda não é o fruto do Espírito. As suas reações, elas estão contidas do lado de fora. O que está do lado de fora ainda dita suas reações. É uma forma clara de você perceber que você ainda não perseverou no novo fruto, na calma, no equilíbrio, na paciência. Então, se a caneca cai, você já taca a caneca na parede, já joga com violência, já murmura, isso o que acontece? É porque você ainda não é influenciado pelo fruto de dentro. Você ainda se move pelo acontecimento de fora. É o homem caído. Porque o homem caído reaciona desse jeito. Toda a reação dele é uma resposta do que vem de fora. E o homem nascido de Deus, ele dá uma resposta, a vida dele é uma reação de uma resposta do que está dentro. Então nós precisamos vigiar
e perseverar na verdade, como falamos no começo, e perseverar na característica de Cristo, na característica do nosso Deus. Se não voltamos àquela velha desculpa, meu temperamento é assim mesmo. Minha mãe era assim, meu pai era assim, eu nasci assim, vou morrer assim, vou crescer assim. Gabriela, eu não mudo, amados, nós temos que ser transformados. Nós temos que permitir a capacidade de suportar com equilíbrio a dor, viu? Aquilo que te causa ali, meu Deus, dor até te causa ira, mas você vai lançar a ira fora. E você vai reacionar a partir desse novo homem, a partir dessa nova mentalidade, a partir dessa nova célula do amor que foi implantada em nós através de Cristo Jesus. Então tenha paciência sim, minha amiga, tenha paciência sim, meu amigo, tenha paciência sim. Eu sou assim, não é desculpa mais. Todos esses frutos aí tem que ser consciente e nós temos que produzir. Deus não fez essa obra em mim ainda, viu, apóstolo? É por isso que eu sou nervosinha. É por isso que eu sou nervosinho. É por isso que eu me estresso rapidinho. Não, gente. Perseverar na qualidade de quem eu sou em Cristo Jesus. Amém. Deus não fez obra porque o terreno que ele estava construindo saiu correndo, né? O terreno levantou e saiu correndo. O vaso se estragou na mão, né? O vaso se estragou na mão. Deus quer fazer a obra. Então, a benignidade é algo que traz uma paz dentro da pessoa, porque ela não, tudo que ela faz, nada traz um peso na consciência dela, ou culpa, né, ou acusação, porque são coisas louváveis. E a bondade, que é outra parte do fruto do Espírito, já é algo que gera satisfação, vai suprir o outro, vai gerar uma alegria no outro. Então é um fruto que você vai gerar para o próximo, em benefício do próximo. É lógico que você fazer uma bondade te gera uma satisfação, mas o beneficiado é o outro, não é? Então, partes do fruto do Espírito que uma completa a outra e estão geralmente entrelaçadas uma a outra. A benignidade, a bondade. A benignidade é um fruto da disposição de fazer o bem. Sabe a pessoa que não fica pensando mal dos outros? A pessoa que não fica criticando, vendo maldade em tudo. Ela é benigna, ela não é maligna. Ela é um antônimo de malignidade, sabe? De ver maldade em tudo. Tem gente que vê maldade em tudo, gente. Tem crente que vê maldade em tudo. Tem crente que critica tudo, tem crente que não permite essa obra de regeneração acontecer. E tem que ser consciente, tem que querer, porque sem arrependimento da mente do velho homem caído, sem arrependimento e confessar que realmente eu preciso ser regenerado na mente de Cristo, não há remissão de pecados. Eu ponho tudo a perder o sacrifício de Jesus. É sério isso. Quem disse isso foi Jesus, quem disse isso foi João Batista, quem disse isso foi Pedro, Paulo e João, e aí vai. Então, benignidade é ser uma pessoa disposta a fazer o bem. Sabe aquela pessoa que você fala, meu Deus, que a pessoa é sempre disposta. Vamos fazer, vamos, ela não tem malignidade. Então, a benignidade é uma pessoa positiva. Não tem negativismo sentido, nela. Né? No bom sentido. Não tem negativismo nela. E uma pessoa bondosa, uma pessoa ela que tem bondade, já a bondade. Ela age para que o outro seja positivo. Porque geralmente quando ela está produzindo na sua bondade, ela está oferecendo a sua bondade para alguém que está caído, para alguém que está triste, para alguém que está necessitado. Então, ela está operando de uma forma positiva para que o outro se sinta positivo. Esse fruto do Espírito bondade, ele vai fazer para o outro, já é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ser bom, quem é bom, gente? Deus é bom, é uma característica de Deus. Deus é benigno. Deus tem sempre vontade de fazer assim, eu tenho o que eu penso de você, eu penso em fazer o bem, eu penso em dar boas dádivas. É isso que Deus pensa de nós, é um pensamento benigno, sempre um pensamento do bem. A bondade é o ato de expressar misericórdia ao próximo. Isso, é você fazer em prol do outro. A benignidade ainda está ali na mente, sabe? Sempre a vontade de fazer o bem, sempre pensando o bem do outro, o que eu posso ajudar, essa disposição de fazer o bem. Agora, a bondade já é a prática
em favor do outro, já é um fruto da bondade de Deus, que Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. A bondade, ele oferece sempre algo a alguém. E o fruto do Espírito, amados, é o fruto de um caráter regenerado. Bondade é fruto Pelo da Espírito misericórdia, Santo, amados. né? E o sétima parte desse fruto do Espírito é a fidelidade. Glória a Deus. E o que é a fidelidade? É o comprometimento com a palavra e com tudo que é a sua obrigação. Então, quando nós temos um caráter regenerado, nós somos fiéis a tudo aquilo que nós sabemos que nós temos que cumprir, que é o nosso dever, não é? Muitas vezes as pessoas têm um caráter deformado e elas querem cobrar a fidelidade das pessoas. Porém, o caráter dela é deformado, ela não é fiel, mas ela quer cobrar a fidelidade das pessoas. Então existe um desequilíbrio. Então, por isso que nós temos que nos submeter à ação do Espírito Santo nas nossas vidas, ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, porque vai renovar também a nossa mente através da palavra de Deus, para que possamos ter o nosso caráter equilibrado conforme é a vontade de Deus. Amados, a gente não engana Deus. Não tem como. Nós somos os ramos, não é o que Jesus falou? João 15? Nós somos os ramos. Quando Deus olha para nós, ele vê um ramo. E ele vê a espécie de fruto que há nesse ramo. E se ele não vê o fruto do Espírito, não adianta a gente tentar querer ser ou fazer de conta que nós somos. Porque Deus conhece o fruto, ele sabe a essência do fruto, ele sabe o sabor, a cor. Então não tem como nós enganarmos a Deus. Olha, apóstolo. Ou nós temos o fruto do Espírito, ou nós não temos, precisamos buscar. Por que a videira verdadeira foi fendida na cruz? Para nos regenerar, para nos redimir. Fomos enxertados. E qual o propósito dele ser fendido na cruz? Olha só, se tornar humano. Você sabe que você não enxerta outra árvore na árvore, você enxerta um ramo na árvore. Por que ele teve que vir ao mundo em carne? Porque é da mesma espécie. Não há aí possibilidade de não haver rejeição da mesma espécie. Então ele teve que vir como um homem, morreu na cruz, foi fendido, coroas de espinhos, pregos, espinhos, lança, não é verdade? E outra coisa, uma resposta para Satanás, porque pela árvore o homem caiu. Mas pela árvore, Deus está levantando. Eita, glória a Deus! Xaramanai, árvore do conhecimento caiu o homem. Mas pela árvore da vida fomos revivificados em Deus. Não podia deixar passar. Amém. Deixa eu só concluir esse aqui, apóstolo. Aleluia. Esse pensamento, para mim não esquecer. Então, por que a árvore da vida foi fendida, que é Cristo? Por que nós somos regenerados? Por que nós somos salvos? Por que o sangue de Jesus expiou nossos pecados? Para nos regenerar segundo a imagem e semelhança. Quer dizer, o ramo que estava cortado foi enxertado. Amados, é com esse propósito que Jesus veio e morreu. Para que o ramo que estava morto fosse revivificado, regenerado, significa regeneração, revivificar, para produzir fruto. É esse o propósito dele ter morrido. É esse o propósito dele ter morrido, amados, vindo como homem, morto na cruz, ferido, o véu da carne se rasgou e nós somos enxertados. Nem o pecado pode fazer mais separação entre nós e Deus, porque Aleluia. Deus nos regenerou juntamente com ele, Deus nos vivificou, aí para que tivéssemos a oportunidade de quê? Qual o propósito da morte e ressurreição de Cristo? Darmos frutos, que os galhos Aleluia. secos e frutíferos cortados, desassemelhados, voltasse a dar frutos segundo o caráter de Cristo, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade e bondade, fidelidade característica Aleluia. De ser verdadeiro. Fidelidade é voltar à origem. Aleluia. Fiel à sua origem, que não se desoriginaliza. O que é original não se desoriginaliza. Aleluia. Voltar à origem, ser fiel à sua verdade, que é Cristo, amados. Glória Fidelidade. A Deus. Caráter Aleluia. fiel. Oitava parte desse fruto. Aleluia. Mansidão. Virtude de equilíbrio sobre
o temperamento. Amados, nós temos um temperamento, que o temperamento faz parte do caráter, deformado, não é? Já muitas vezes nós herdamos, né, um temperamento dos nossos pais, dos nossos avós, e muitas vezes o diabo ele se aproveita dessa deformação para, nesse temperamento, lançar um espírito de violência, né? Lançar um espírito ruim, um espírito mau. Quantos casos nós sabemos de homens que batem suas esposas, de esposas que agridem seus maridos, de pais que espancam os filhos, né? E você vê que é uma falta de temperamento, só que é algo excessivo, né? Você vê que é uma coisa demoníaca, aquilo onde Satanás ele se aproveitou dessa deformação no caráter do homem. Então, é necessário que nós busquemos essa regeneração no nosso temperamento, né? Para que não sejamos uma arma nas mãos de Satanás, porque às vezes mesmo dentro da igreja, mesmo como cristãos, tem muitas pessoas que não são mansas, que falta mansidão, que tudo, quando as coisas não agradam, ela quer resolver no braço, resolve na bala. Ei, mansidão, fruto do Espírito. Mansidão significa suavidade, aleluia, significa serenidade. Jesus disse, sede manso, é humilde, mansidão vem de humildade. O soberbo não é manso, ele vive ofendendo, não tem serenidade nas palavras, porque ele não foi regenerado. Ele tem uma linguagem sempre ofensiva, sempre ataca os outros, sempre, né, tem uma língua afiada ali para o lado do mal, né? Ele não tem gentileza. Manso é ser gentil, a tradução no hebraico para mansidão é virtude de ser gentil, de ser humilde, de ser paciente, longânimo, tudo dentro disso. Agora, o Senhor nos ensinou um segredo para herdar a terra, o melhor dessa terra. Os mansos herdarão o melhor dessa terra. Aleluia. Né? Sabe aquela história que boi sonso que derruba a cerca? Você olha para ele e fala, ih, não dá nada não. Mas na mansidão dele, ó, chega longe. Né? É um pouquinho distorcido, né? A linguagem da verdade. Mas vamos dizer assim, os mansos, Jesus disse, herdarão a terra. Os mansos, amados, se parecem com Cristo. Jesus disse, sede manso e humilde como eu sou. E outra coisa da mansidão, em Provérbios diz que um homem que domina a sua alma, um homem que é manso aos ataques, amados, ele supera qualquer coisa. Então, a mansidão é perseverar na característica de humildade e de serenidade. Amém? E aí a nona parte e última do fruto do Espírito é o domínio próprio, que é a qualidade de controlar os seus atos e as suas emoções. Aí entra até no que ela estava falando, aquele verso de Provérbios que diz, o homem que domina a sua própria alma, né? Ele é mais valente do que o homem que ganha toda uma cidade, né? Então, o domínio próprio é você dominar os seus atos e as suas emoções, não agir impulsivamente, não é? Porque quantas pessoas agem impulsivamente e fazem escolhas erradas, tomam decisões erradas, causam verdadeiros desastres na sua vida, na sua família, no seu ministério. Aí, o homem sem domínio próprio, ele age por impulso, é impulsivo. Primeiro faz, depois pensa. Isso, amados, a gente aconselha pessoas. Eu falei, escuta, você não pensou no que nós falamos? Nós sentamos 2 horas, 4 horas, conversamos com você, 1, 2 vezes. Ai, pastor, eu não pensei. Ai, na hora que eu já vi, eu já tinha feito. Na verdade, você não deu lugar ao Espírito Santo regenerador de te convencer, né? Essa é a verdade, você foi desobediente. Porque eu falo, a luzinha vermelha acende. Acende ou não acende, apóstolo? É uma coisa bem rápida. É como um soprinho, assim. O Espírito Santo fala, bem na hora. Ele dá uma refreadinha, mas aí você não segura o velho homem. Daí solta as tropas, os cachorros do velho homem. Aí você não se reveste do homem interior, porque você não freou. Olha só, tem pessoas, apóstolo, que refreia
até as suas atitudes, mas não refreia pensamentos malignos. Você também tem que aprender a refrear. Se você não aprender a refrear sentimentos, vontades malignas e diabólicas, vai chegar uma hora, como diz o Senhor, que você vai chocando os ovos de víbora. Não tenha dúvida que uma hora vai nascer víbora. Chocar é dentro, não é verdade? Você fica chocando ali, você se demonstra manso para as pessoas, mas lá dentro tá uma ebulição. Porque é isso mesmo, porque eu odeio um, eu odeio outro. Aí você chega na pessoa, oi, querido, não conversa com a verdade, você tem um monte de sentimentos reprimidos, isso é um veneno mortal que vai chegar uma hora, essas víboras, se você ficar chocando esses sentimentos aí de ira, de revolta, de ódio, de mágoa, isso é chocar ovos de víboras. A palavra fala sobre isso. Chegar uma hora, se você ficar gerando aí o pecado dentro de você, vai chegar uma hora, vai nascer. Isso que acontece, você vai pôr para fora, isso vai se tornar real, isso vai se tornar um ato físico e evidente para todo mundo ver. Então, esse domínio próprio também tem que dominar aqui o velho homem, sentimentos, pensamentos e vontades. Aleluia. Entende? É muito importante a gente dominar os impulsos. Gente, eu tive uma vontade de fazer, mas eu não fiz. Mas por que você não fez? Porque passou por um processo de ser regenerado, de ser aí convencido pelo Espírito Santo e não ficou resquício disso. Sim. Né? Você não agiu e também não ficou resquício disso, porque esse veneno é peçonha mortal. E o domínio próprio, amados, a gente não usa ele somente naquilo que a gente sabe que é mal. Às vezes naquilo que aparentemente é bom também. Sabe aquela pessoa que põe um bolo na mesa, ela divide ali 12 pedaços de bolo e ela já comeu 4. Aí ela pensa, não, mas cabe o 5º. Aí ela come o 5º. E ela fica olhando, nossa, mas eu vou deixar sobrar tudo isso. Aí ela come o 6º pedaço também. Ela fala, não, mas está gostoso, né? Aí ela come o 7º pedaço do bolo também. Então, quer dizer, amados, nós agimos com domínio próprio até naquilo que nós gostamos também. Né? Porque aquilo que é gostoso, saboroso, bom aos nossos olhos. Porque aquilo que nós gostamos, nós não podemos deixar se tornar pecado. Não é? Porque se entrou no excesso, vai virar pecado. Então nós temos que ter o domínio próprio em nossas vidas em todas as áreas, viu? Em nome de Jesus. Glória e para a gente encerrar aqui, então, nós somos ajudados pelo Espírito Santo através do novo nascimento, através do fruto do Espírito. E em terceiro, o Espírito Santo nos ajuda no processo da santificação também. 1 Pedro 3,15 diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Entende isso? É que só pode haver Ele no teu coração. Não pode haver outro Deus, não pode haver outro Senhor. E se Cristo estiver no trono da nossa vida, do nosso coração, nós não vamos ter dificuldade de abrir mão das vontades e dos desejos do velho homem. Êxodo 28:36, quando o Senhor dá orientação para Moisés construir o tabernáculo, e aí ele passa como deveria ser as roupas do sacerdote. Amados, o sacerdote ele iria usar uma coroa, um chapéu que representa a coroa do sacerdote, de autoridade dele, que haveria uma lâmina escrito santidade ao Senhor. Ou seja, estaria visível onde qualquer um que olhasse para ele iria ver santidade ao Senhor. É o que estava na mente dele, é o que estava na cabeça dele. Então hoje, o que nós precisamos fazer para que essa lâmina esteja na nossa mente, na nossa cabeça? É permitirmos que o Espírito Santo, ele reine e ele lave a nossa mente através da palavra. Olha, como a gente entende, né? Partindo desse pensamento e dessa verdade sobre aí o processo de remissão, né? Jesus é remidor, ele nos comprou de volta para Deus, ele nos tirou do pecado e da morte e da regeneração, desse processo de regeneração, que ele nos vivificou juntamente com Cristo, que significa regeneração, reavivar,
né? A imagem e semelhança de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, amados, olha só, nós somos vivificados juntamente com Cristo. Estávamos mortos para Deus e em Cristo fomos regenerados, vivificados. E essa vida está no Espírito, por isso ele liberou o seu Espírito. Então, preste atenção, por que o apóstolo Paulo diz: apresentai os vossos corpos, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, como alguém que foi regenerado. Aleluia. Alguém que produz o fruto do Espírito. Olha que coisa linda, amados. Apresentais os vossos corpos como um sacrifício vivo. Glória a Deus. Sacrifício por quê? Porque nós morremos para o pecado e fomos nascemos para Deus, reificados para a vontade. Então, quando ele fala apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, apresentar o seu corpo e viver para o propósito e da carreira que te foi proposta, viva para esse novo homem, viva para esse novo desígnio que te chegou ao entendimento, viva para ser filho de Deus, viva para ser templo do Espírito Santo, viva para desenvolver o propósito da sua criação aqui na terra. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, santidade. Aleluia. Santidade. Sermos separados da mente desse mundo. Jesus, ele disse assim: Pai, não vos peço que vos tire do mundo, mas livre-os do mal. Santificação não é a gente se achar melhor que as pessoas, é não se contaminar com a mente do maligno, com a mente a mente que rege esse século. Amém? É não nos contaminar. Santificar, sermos separados para Deus. Viver para esse sacerdócio. Viver para a santidade de Deus. Aleluia. Vivermos como santos que fomos regenerados em Cristo. Nós somos santificados. E fomos justificados e somos santos porque fomos santificados pelo sacrifício. Então, como sacrifício vivo, como alguém regenerado dando fruto para Deus, santo e agradável a Deus. Aleluia. Glória, Pai. Amém, Glória ao amados. Espírito Santo. Então, finalizando, nós vamos orar. Só falar uma coisa para você. Tanto Deus quanto o diabo sabe do que a gente gosta. E pode nos dar o que a gente gosta. Tanto Deus quanto o diabo. Mas somente Deus pode nos dar aquilo que a gente precisa. E quando nós temos um caráter deformado, geralmente nós vamos querer e aceitar aquilo. Então é necessário que venhamos a quebrar essa resistência da nossa Jesus, vida. Queridos. Em nome de Jesus Cristo. Apresentei-os. Amém? Nos perdoe, amados, hoje estendemos um pouquinho mais, né? Mas a palavra de Deus foi liberada, foi ministrada e com certeza vai gerar frutos em nossas vidas. Amém, tá bom? Jesus. Vamos orar então. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo tão precioso da tua palavra. Sim, com nossos irmãos juntamente, Cristo, Senhor, com a tua igreja, com o teu corpo, ó Pai amado, com os teus filhinhos, tuas filhinhas. Obrigado, Senhor, a Deus, por pessoas dedicadas que amam também o teu reino, amam a tua palavra e amam o teu espírito, ó Pai. E, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, regenerar, reconstruir, redimir, que o Senhor venha liberar, ó Pai, toda ação que foi bloqueada do teu reino sobre a vida de cada uma dessas vidas, Pai, dessas famílias, ó Pai amado. Que há pessoas que um dia começaram processos de regeneração e pararam, ó Pai. Muitos se escandalizaram com coisas que viram dentro da tua igreja, Pai. E o Senhor se afastaram até mesmo e deixaram de acreditar na ação do teu Espírito, mas que neste momento, ó Pai, o Senhor esteja, ó Pai, retomando a obra que o Senhor iniciou na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. E nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para findá-la, para concluí-la. Colocamos nossas vidas agora diante de Ti, ó Pai. Entregamos a Ti cada altar aqui levantado, estabelecido para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Apartados da mente do maligno aí, amém? Desse sistema tenebroso, porque a mente do mundo jaz no maligno. Então, santificar é se separar dessa mente. Amém. Viu? Ele já te regenerou, mas esse processo continua conscientemente. Não podemos jogar fora a tamanha graça. Amém, amados. Deus abençoe a então, todos. Então, você que ainda não fez inscrição no nosso canal aí no YouTube,
na fanpage, faça sua inscrição, curta, comente, compartilhe e passe essa palavra para alguém precisando ouvir essa palavra que Ter esse você ouviu também, entendimento. tá bom? Em nome de Jesus Cristo, amamos vocês. Sabe o que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo, enchendo as nossas lâmpadas de óleo. Aleluia. Em dias de trevas não ficaremos confundidos. E Glória quando a o toque Deus. da trombeta no céu tocar, o alarido dos Aleluia. anjos de nosso Deus vier nas nuvens, nós vamos estar prontos para subir com ele. Amém, amados? Então, shalom, Amém. amigos do Face. A paz, meus amores. Deus os abençoe. Obrigado pela sua companhia. Shalom, amigos do YouTube. Amém, Silvia. Deus te abençoe. Joyce, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Amamos vocês, tá bom? Palavra profética hoje, o louvor, adoração profética hoje, às 22, tá bom? Shalom. Amém, querido. Shalom.